Irmãos, é meu desejo e tem sido minha oração falar-vos sobre o que vou falar. O tema que eu vou falar poder-se dizer assim: graça desvalorizada e desprezada. Sim, porque o desprezo é precedido pelo desvalor. Quando não valorizamos uma coisa ou quando a desvalorizamos, desprezamos-la. E eu espero que esta manhã eu possa ajudar a compreender quão valiosa é a graça de Deus, para que não a desvalorizemos e para que não a desprezemos. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 1. Vamos começar por aqui. E aquilo que eu tenho para vos dizer é muito. E é evidente, eu não tenho dúvidas, nem vale a pena estar aqui com explicações, que eu não vou poder falar tudo o que eu quero falar. É impossível. Aliás, falando da graça de Deus, mas que o Senhor me ajude a falar aquilo que eu puder falar. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 1, alguns de vocês que estiveram cá na quarta-feira no estudo bíblico, e quando o estudo bíblico foi precedido pelo culto de oração, portanto não adianta vocês ouvirem o estudo bíblico gravado à quarta-feira, porque antes do estudo bíblico gravado à quarta-feira existe aqui um culto de oração, em que acontecem muitas coisas boas, e se vocês não estão cá, perdem. E eu na altura disse, peguei o 2 Coríntios capítulo 6, e depois li os versículos 3 e 4, se não estou em erro, ou 4 e 5, porque inicialmente era para ler este capítulo 6, versículo 1. Mas depois fui andando, e depois pensei, não, calma aí, não é para... isto aqui é para outro assunto, aqui é para agora. E é sobre isto que eu vou falar agora. E nós cooperando também com ele, nós cooperando também com ele, com o Senhor. Que privilégio, não é? Cooperar com o Senhor. Vos exortamos é que não recebais a graça de Deus em vão. Quero-vos falar sobre isto. Como é possível recebermos a graça de Deus em vão? Já tinham pensado nisso? Vamos pensar um pouco. Bem, em primeiro lugar, esta declaração do apóstolo Paulo aqui nesta carta significa que a graça de Deus está, ou melhor, não está a algures. Preciso de graça, quero graça. Já agora, por amor àqueles que não sabem, graça de Deus significa favor de Deus, o maior favor que possam imaginar, sem que mereçamos. É um favor imerecido. É isso, graça. E como é possível Deus dar-nos o melhor que tem, de uma forma que não merecemos, e nós damos-nos ao luxo de não valorizarmos isso e depois desprezarmos isso. E por isso ele diz, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Bem, dizia eu que isto significa que a graça de Deus, em primeiro lugar, não está a algures. A graça de Deus é uma coisa tão boa, onde é que ela está? É de Deus, é tão valiosa, é imerecida. Onde é que está a graça? Sabe o que é que está aqui escrito? O que está aqui escrito é que não temos que fazer nenhum esforço para buscar a graça. A Bíblia diz aqui nesta passagem que a graça está connosco, com todos nós. E quando eu digo com todos nós, estou a dizer com aqueles que creem e com aqueles que ainda não creem. Podemos ignorá-la, mas ela está connosco. Podemos não valorizá-la, podemos desprezá-la. Mas sabem de uma coisa curiosa? Nós temos-la. Está connosco. Porquê? Porque a recebemos. Porque ela nos foi dada. Deus pegou nela e disse, toma, a cada um de nós. Nós temos-la. Não temos que andar à procura dela. Ele deu. Foi dada a todos, a perdidos, e nota bem, foi dada aos salvos. E já lá vamos.
O apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala no capítulo 4 da multiforme graça de Deus. A graça de Deus tem várias formas. Tem um aspecto que diz respeito aos descrentes, para que creiam, aos perdidos, para que se salvem, e tem muitas outras faces para o crente. Ela é multiforme. A graça de Deus, além de salvadora, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Lemos em Tito, Paulo a escrever a Tito, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. A graça de Deus, para além de ser salvadora, e como podemos ver em alguns versículos, ser justificadora, porque se salva, justifica. E nós não temos justificação perante Deus a não ser por esta graça. Quando alguém é apanhado a fazer um miúdo, não é? Quando um miúdo é apanhado a fazer um disparate, e depois é chamado à pedra, diz: epá, então, o que é que fizeste? E ele tenta se justificar. Não é? Até começa logo por dizer: não fui eu. Às vezes, não é? Ou então diz outra coisa qualquer. O pecador para Deus é isso que ele tenta fazer. Não foi isso que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. O que é que disse Adão? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Saiu justificado? Não. Só a graça justifica. Salva e justifica. A graça de Deus, além de ser salvadora e justificadora, e é o que ela é para as pessoas que ainda são perdidas, é também, atenção crentes, ensinadora, capacitadora. Eu preciso parar aqui e começar a falar já sobre cada uma destas coisas, mas não posso. Para já vou dar um resumo, ok? É ensinadora, é capacitadora. Nós somos ignorantes em tantas coisas porque desprezamos a graça. Dizemos que somos incapazes não sei de quê, porque rejeitamos e desprezamos a graça, porque ela capacita. É ensinadora, capacitadora. Curiosamente, é realizadora. Não capacita apenas. É realizadora. Eu fiz mais, diz Paulo, do que todos os outros. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ela é realizadora. E quando ela realiza, cuidado. Ela não realiza pela metade. Ela realiza na totalidade. É inovadora. Eu dou graças a Deus porque debaixo dela era tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Sempre a mesma coisa. Que ritual. Com a graça, não. Eu dou graças a Deus pela graça de Deus. Porque ela é inovadora. Para mim é tudo novo. Todos os dias, ainda há bocado referia a isso. O canto que estávamos a cantar. Cada dia me dirige. Cada dia há coisa nova. É distribuidora. Porque há uma coisa que é também fabulosa, que é nós, se não desprezarmos a graça de Deus, temos a capacidade de distribuir coisas aos outros. É corretora, porque ela corrige o que está errado em mim. É reprovadora, porque ela reprova as coisas que não estão certas. É travadora, porque é um travão para o pecado. É purificadora, é ajudadora, coisa curiosa, em dois aspectos. É ajudadora em relação a mim, e quantas vezes eu estou em necessidade de ajuda e lá está ela, para me ajudar, e é ajudadora na medida em que ela me torna ajudadora em relação aos outros. É fortificadora. Os miúdos têm um cântico que há uma altura que eles fazem assim. A graça de Deus fortifica. É consoladora. É despertadora. É impulsionadora. E outra coisa. É consolidadora. Nunca ouviram a frase firmes na graça? É a graça que dá firmeza. O problema é que podemos tê-la recebida em vão. E o apóstolo Paulo está preocupado. Exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. E quando eu olho para tudo isto, eu vou-me perder aqui, já começo logo a perder tempo, já estou a perder tempo, mas não faz mal.
Sou ignorante em muita coisa. Ainda desprezar a graça, porque já devia saber mais. Sou incapaz. Não realizo nada. A minha vida é toda sempre a mesma coisa. Parece uma rotina, uma coisa... Por isso é que eu até sinto-me enfastiado. Pudera, eu vivo à margem da graça. Porque com a graça tudo é novo, é inovadora. Distribuidora. Corretora. Distribuidora, os outros me beneficiam alguma coisa da minha parte. Bem, e por aí fora. Depois chegam a casa, põem a gravação da coisa, ouvem outra vez e pensem melhor no assunto, que é para eu não perder mais tempo. O problema é que nós temos recebido a graça, ou podemos receber a graça, em vão. E eu começo pelo princípio. Pessoas que não são crentes ainda. Atenção, eu não estou a dizer pessoas... Eu não estou a referir às pessoas que não vêm aqui à igreja. Quando a igreja se reúne. Não estou a dizer as pessoas que até gostam de vir cá. E que até estão cá. Estou a dizer as pessoas que ainda não estão salvas. E agora pergunta a ti mesmo, se eu morresse agora, para onde é que eu ia? A graça foi colocada sobre ti. Talvez não soubesses, mas Deus pôs a graça em cima de ti. E tu podes desprezá-la. E agora falo para aqueles que ainda não são crentes verdadeiramente. Que ainda não estão verdadeiramente salvos. Porque diz a Bíblia, porque pela graça sois salvos. Tens a noção disto? É pela graça que tu és salvo. Ninguém pode ser salvo de outra maneira. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Ouçam bem agora com atenção. A graça é dom de Deus. Ele deu. Colocou. Ele deu-te. Tens a graça. Cá não tinhas noção, mas tens a graça. E podes desprezá-la. Porque a graça é um dom de Deus. E já citei Tito 2,11, mas eu repito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É a graça, pois, que salva. Não a recebas em vão. Não há outra forma de salvação. E agora, lembram-se há bocado de ter falado sobre ser salvo e justificado, que as duas coisas estão ligadas? Porque Deus, quando nos salva, Ele justifica-nos aquilo para aquilo. Ele justifica aquilo para que nós não temos justificação. Porque nós, aparecendo um dia diante de Deus como estamos, não vamos ter justificação nenhuma. E Deus agora quer nos dar uma justificação que nós nunca poderemos encontrar. Porque é Cristo que é a nossa justificação. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas 2,21, diz assim: não aniquilo a graça de Deus. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou seja, morreu em vão. Graça em vão, morte de Cristo em vão, sacrifício de Cristo em vão. Ele diz: eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, não provém da lei, a justiça vem da graça. Gálatas 5,4, o apóstolo diz assim: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Portanto, se pensas que te justificas pela lei, estás separado de Cristo. Da graça tendes caído. Pois é. Eu oro, eu estou aqui, estou a falar-vos, mas estou a orar. Para que o Espírito de Deus trabalhe nas vossas mentes e nas vossas almas, no vosso entendimento. A graça justifica. No capítulo 3, versículo 7 da mesma carta de Paulo a Tito, ele diz assim: para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Somos justificados pela graça. E depois ainda há quem se deu ao luxo de desprezar a graça. Em Romanos 3,24, o apóstolo Paulo tem este célebre versículo que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E em Romanos 4,4 ele diz: ora, aquele que faz qualquer obra,
Se tu pensas que um dia, eu ontem, parece que foi ontem, eu vi uma entrevista qualquer de alguém que na entrevista, na televisão, foi-lhe feita a pergunta em relação a Deus e qualquer coisa, o que é que ele queria ou não queria. E ele baseou a sua confiança de deixar este mundo por aquilo que a consciência não acusa nada, que faz bem. A maior parte, 99,9% das pessoas é assim que pensam. Pensam que porque fazem bem, não fazem mal, pensam elas, não é? Porque elas nem sabem o mal que fazem. E até nem sabem que muito bem que fazem é mal. Coisa curiosa, não é? Isto é uma afirmação muito ousada, mas é real. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, a recompensa. Se eventualmente houvesse a recompensa, pelo bem que faz, não lhe seria imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Caríssimos amigos, Deus não está em dívida com nenhum de nós, nem nunca estará. Se tu pensas que podes fazer qualquer coisa na tua vida que coloques Deus em dívida, desengana-te, porque Deus não deve nada a ninguém. Tu deves tudo a Deus. Portanto, não vais pelas obras, porque pelas obras de ninguém é justificado diante de Deus. Em Efésios 1, o apóstolo diz assim, ele fala, isto tem um contexto, não é? Mas eu não estou a fugir do contexto, mas eu tenho que ser focado. Ele fala da sua graça, em Efésios 1, 6, ele fala da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Há outra versão que diz, pela qual nos tornou aceitáveis a Deus. Só há uma coisa que tu podes, se tu quiseres aparecer diante de Deus e agradar-lhe, só pela graça, não tens outra forma. Pela graça que há em Cristo. Só em Cristo. Pela sua graça. Por isso ele diz, fala da sua graça pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas, ou seja, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Ninguém tem perdão de pecados. Ninguém é remido. Ninguém tem a redenção, a não ser segundo as riquezas da sua graça. Por isso é que eu digo, como é que é possível, perante aquilo que Deus diz que é, Deus fala da graça dele como sendo riquezas da graça. E eu desprezo isto. Nós andamos a pensar muito à maneira da terra, mas esquecemos que temos que pensar à maneira do céu. Obrigado. Mas obrigado. Andamos a pensar muito como as pessoas aqui em baixo pensam. E devíamos pensar mais como Deus pensa lá em cima. Porque temos um raciocínio errado, temos conclusões erradas. E eu tenho muito receio disso. O perdão dos pecados só se alcança pela sua graça, que é manifestada em Cristo. Em Efésios 2,5 ele diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, nos nossos pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Depois diz entre parênteses, pela graça sois salvos. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo diz assim, que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada. E mais uma vez, eu sublinho esta parte que venho a falar desde o princípio. A graça foi dada. Nós temos-la. Não temos que andar à procura dela a algures, não sei onde. Ela foi dada. Está consumado. E agora o que se passa é isto. O que é que eu vou fazer com ela? Vou desprezá-la? Ou vou aceitá-la, vou abraçá-la? Segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isto é qualquer coisa.
apóstolo escreve aos Coríntios, ele diz assim, do capítulo 1, versículo 4, sempre dou graças a Deus, sempre dou graças ao meu Deus por vós. Está a falar aos crentes coríntios. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada. Eu estou a olhar para vocês e muitos de vós, não sei se todos, mas Deus sabe. Dou graças a Deus pela graça que vos foi dada. E que receberam, não é? Por isso é que eu digo, não sei se todos. No capítulo 4 e versículo 7 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não é uma medida pequena. Tem a noção o que é a medida do dom? Tem a noção da medida da dádiva, o dom de Cristo, a dádiva de Cristo? Qual é o tamanho da dádiva de Cristo? Qual é o peso da dádiva de Cristo? Qual é o preço da dádiva de Cristo? A graça foi-nos dada segundo essa medida. E depois damos-nos ao luxo de desprezar isto. É possível. É possível. Infelizmente é possível. A graça pode ser desprezada. A graça não somente nos foi dada, e atenção agora a este pormenor, como está permanentemente a ser dada. Eu, quando vim para aqui, para cima deste púlpito, tive a noção clara de que Deus me estava a dar a sua graça. E tenho a noção clara de que todos os dias Deus está-nos a dar graça. A todos nós. É um jorrar impressionante. É mesmo o motivo de nós cantarmos sublime graça que alcançou. Sublime. Outras versões deste hino dizem graça admirável. Graça maravilhosa. Amazing grace. No original, em inglês. É impressionante como o apóstolo Paulo começa as suas cartas da seguinte forma: graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Escreve a uma igreja, graça e paz. Escreve a outra igreja, graça e paz. Escreve a um crente, como Filémon, graça e paz. Escreve a Timóteo, graça e paz. Escreve a Tito, graça e paz. É um jorrar permanente. Podem confirmar isso que eu estou a dizer. Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, Filipenses 1:2, Colossenses 1:2. Está sempre no princípio das cartas. 1 Tessalonicenses 1:1, 2 Tessalonicenses 1:2, 1 Timóteo 1:2, 2 Timóteo 1:2, Tito 1:4, Filémon 1:3. Graça e paz. Porquê graça e paz? Porquê não? Porque não só graça. E agora ficávamos aqui o resto da nossa existência a falar sobre isto. Mas vou-vos dizer resumidamente. Em primeiro lugar, ele diz graça e paz porque vocês nunca podem encontrar paz sem a graça de Deus. Não podem! Eu estou em paz. Posso morrer agora. Eu sei para onde vou. Por causa da graça que eu não rejeitei. E eu, porque recebi essa graça, o resultado é paz. Mas mais, isto é mais profundo do que isto. E vou procurar a partir de agora explicar. Vamos ver se eu consigo. É assim. Em 1984, sendo eu um militar fuzileiro, fui escolhido para ir para a NATO, para ser ajudante de campo, em inglês, ajudante de ordens em português, do almirante, comandante em chefe das forças da NATO aqui em Portugal. Quando inicialmente eu cheguei lá, não percebi nada daquilo, não é para aquilo que eu ia fazer. Ainda por cima no quartel-general internacional. Puseram-me no gabinete do chefe de gabinete. E o chefe de gabinete ia-me falando. Ele ia trabalhando, fazendo as coisas que ele tinha a fazer, e ele ia-me falando à medida que era possível, para me inteirar acerca daquilo que eu ia fazer.
E uma das coisas que ele fez foi dar-me, aquilo era incomestível, mas pronto, dar-me todo o conjunto de mais de 400 mensagens por dia que ele via e que depois tinha que fazer a triagem para fazer chegar ao almirante apenas as mensagens que interessavam ao almirante. E como estávamos ali em trabalho, às vezes também íamos conversando, como acontece com todas as pessoas que trabalham nesta vida. Às vezes estão a trabalhar e mesmo no meio do trabalho há oportunidade de conversas. E já não sei como, mas a conversa veio sobre a parte espiritual. E tive a oportunidade de evangelizar o chefe de gabinete. E falei-lhe desta graça. Teve que ouvir. Devido ao facto de eu pertencer ao núcleo como dizem os ingleses, da flag, que é o comando, o almirante tinha uma messe própria, independente da messe de oficiais, por exemplo, ou da messe de sargentos ou da messe das praças. É a messe do almirante. E era lá que eu ia comer. Com o chefe de gabinete e com o almirante. Éramos os três. Às vezes também havia lá um almirante americano, também fazia parte da flag, e o chefe de gabinete dele e os ajudante de ordens dele. Normalmente só vinha mesmo, às vezes, o almirante americano, porque o chefe de gabinete e o ajudante de campo não vinham porque são americanos, não é? E sabem que os americanos gostam de McDonald's. E comem assim qualquer coisita. E nem iam lá almoçar e nós comíamos com os requintes todos com que se come nas mesas de luxo. É porque estamos a falar de um almirante, não é? E não é qualquer coisa. Quando estávamos sentados à mesa, na primeira vez que eu fui almoçar com ele, como eu faço sempre, curvei a minha cabeça para orar e dar graças a Deus pela comida. O almirante era um homem muito observador e atento. E virou-se e disse-me assim: Oliveira, está tudo bem consigo? Tem algum problema? O chefe de gabinete, que já tinha falado comigo, eu já tinha falado com ele, já sabia do que é que se tratava. Eu não disse nada do que é que estava a fazer, não é? Mas o chefe, é que tem de gente inteligente. O chefe de gabinete nem me deixou responder. Virou-se para o almirante e disse assim: Almirante, é fé do Oliveira. É fé do Oliveira? Perguntou o almirante, mas qual é a fé do Oliveira? Opa, surgiu uma oportunidade maravilhosa para eu poder falar do Evangelho ao almirante. Depois de já ter falado, e desta graça de Deus, depois de já ter falado ao chefe de gabinete. Porquê que eu estou-vos a falar disto? Porque a dada altura, na conversa, tivemos ali uma longa conversa à mesa. Eu estava a falar com o comandante-chefe da NATO em Portugal. Nem em Portugal, e não era só de Portugal, é da área ibero-atlântica. Um chefe militar da NATO. Já ouviram falar da NATO? Ultimamente tenho ouvido falar muito da NATO, não tem? Na conversa, nessa altura, estamos a falar em 1984, o Pacto de Varsóvia ainda existia, não havia a Rússia, havia a União Soviética. Havia o Pacto de Varsóvia, que estava em competição com a NATO. E, portanto, a ameaça potencial estava no Pacto de Varsóvia, para as forças ocidentais, para o mundo ocidental. E eu virei para o almirante, eu usei toda a armadura que tinha para poder falar com ele. E eu virei para ele e disse assim: Seu almirante, porque já não me lembro de muitos detalhes, mas este eu lembro. Para lhe tentar mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, então vamos ver o que é que ela diz. E eu disse: Seu almirante, o problema não está em Moscovo. Nem está nos diversos focos no mundo que vão surgindo aqui, ali e acolá. Não está aí o problema. O problema, Sr. Almirante, está num sítio chamado Israel. Eu falei disto não foi ontem, nem hoje. Em 1984. Sr. Almirante, o Sr. Almirante sabe melhor do que eu. Pega nos continentes. Na Ásia, África, as Américas, a Austrália. Puxa a Austrália para cima no planisfério e veja como ela encaixa naquele rebordo da Ásia. Puxe
África, ou puxa a América do Sul para a África, e veja como o contorno da América encaixa na África. E como a América do Norte encaixa na Europa. E veja todo o planisfério uníssono. E agora a seguir, Sr. Almirante, procura onde é que está Israel. Está no coração da terra, no meio. Podem dar as voltas que quiserem dar. Este foco deste problema, que já na altura existia, está ali. E é ali que se vai ondar todos os últimos acontecimentos do mundo. Não é em Moscovo, nem na América do Sul, nem em África. É ali. Eu estou-vos a dizer isto para dizer o seguinte. Se alguém me pedisse para eu, por uma palavra, provar que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus existe, eu só usava uma palavra que chegava. Israel. Chega-me para mim, não preciso mais. E depois eu passo a explicar desenvolvidamente. Acho que foi a Rainha Vitória de Inglaterra que um dia reuniu todos os pregadores. Ela era crente. A Rainha Vitória de Inglaterra um dia reuniu todos os pregadores do reino, ou muitos deles, e depois fez um desafio para todos, dizer assim: provai-me com uma palavra que a Bíblia é divina, que é a palavra de Deus. E houve um pregador que se virou e disse: judeu. E ela virou-se e disse: satisfaz-me. Impressionante. Impressionante. Eu queria falar. Vocês por acaso não têm tempo para a gente ficar a ser uma jornada até chegarmos à glória. Deve estar aí a acontecer, mas não posso. As horas estão. Bem, porquê é que eu falei nisto? Para vocês perceberem a graça de Deus na sua dimensão e na sua força, na sua riqueza máxima. Máxima não digo, mas na sua riqueza pujante. Tem que perceber isto. E perceber porque é que Deus está a salvar por graça. Resumidamente é assim. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, vocês conhecem a história. O homem foi-se multiplicando. Até que o homem já eram muitos na terra. E começaram a degenerar. Infelizmente é essa a tendência sempre. E Deus teve que os julgar. Na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, e o juízo foi de tal ordem que as pessoas foram espalhadas por toda a terra. Foi o juízo de Deus. O início das nações está ali. Já agora, o início das nações dá-se com a maldição de Deus. As nações não são resultado da bênção de Deus, mas são resultado da maldição de Deus. Porque começaram todos a falar línguas diferentes. E os que se entendiam iam para um sítio, os que se entendiam de outra maneira, com outra língua, iam para outro sítio, e assim começaram as nações. Está em Gênesis 11. Gênesis 12. Deus chama Abraão e diz: eu vou fazer de ti, da tua semente, uma grande nação. Esta nação nasce à parte das outras, não sob a maldição de Deus, mas sob a bênção de Deus, a nação de Israel. Porquê? Todos degeneraram, mas nunca lemos que Abraão tivesse degenerado. Lemos até que o pai dele era idólatra, o pai de Abraão. Mas nunca lemos que Abraão fosse idólatra. E Deus recompensou a fé dele, certamente. Todas as nações, nação de Israel. Estas nações não tinham nada a ver com Deus. Por isso, a partir dali, Deus só tem a ver com a nação de Israel. E por isso, a partir dali, quando Deus manda profetas, manda Israel. E por isso, quando o Senhor Jesus Cristo nasce em Israel. Não nasceu em Portugal, nem nasceu na Índia. Certo? Só que a nação de Israel, e para resumir, eu tenho que encurtar, também se rebelou contra Deus como as outras nações. E por isso, lemos assim no Salmo 2, e agora quero que vocês leiam. Salmo 2. Porque se amotinam as nações? Porque se amotinam as nações e os povos, e atenção, agora sou eu que acrescento, que não está lá escrito, de Israel, os povos de Israel. E porquê que eu digo isto? Porque este versículo é citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e quando é citado não diz os povos apenas assim cruamente, diz os povos de Israel. O que é que temos aqui?
todo o mundo em rebelião contra Deus. Porque se amotinam as nações e os povos de Israel imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam. Contra quem? Contra o Senhor, que é Deus Pai, e contra o seu ungido, que é Deus Filho. A guerra é contra estes dois. Dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Sabem que nós já vamos assistindo um pouco disto na sociedade atual, não é? Eles estão todos a querer soltar as ataduras e as cordas. Não querem nada com Deus. Aquele que habita nos céus se rirá. O último a rir é o que ri melhor. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os consumirá. Eu, porém, ato contínuo, depois da ira, depois do juízo, que está aqui anunciado, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E temos aqui uma visão do Senhor Jesus Cristo vir reinar a terra, que é antecedido por juízo para todas as nações e os povos de Israel. Isto não é fácil. O Senhor não tinha nada com as outras nações, que não tinha nada com ele. Tinha a ver com Israel, porque eles tinham a ver com ele. Mas eles também degeneraram e até crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a história. E então nessa altura ficou todo o mundo contra Deus. Os gentios já estavam há muito, e agora os judeus. E por isso, aquela passagem que eu disse, para quem quiser ver, está em Atos 4:27. E já agora, curiosamente, essa passagem diz assim, quando eles estão a citá-la, diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus tu ungiste. Cá está o ungido de Deus. Isto, eu precisaria de muito tempo para poder com calma explicar isto e vocês verem como isto está tudo entretecido. Se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Quando chegamos a Atos 7, o Estevão dá uma grande mensagem, aliás, é uma das maiores mensagens que nós temos na Bíblia, é a mensagem registrada de Estevão. Sabem que Estevão deu uma grande mensagem. E quando ele fala aos judeus, perante esta rejeição dos judeus terem crucificado o seu Messias, sabem o que é que ele diz a eles? Ele diz assim: meus amigos, olha, vocês tenham cuidado, porque ele faz um rewind. Ele faz uma rebobinação para trás da fita do tempo da história da nação de Israel e começa-lhes a mostrar: olha, vocês viram o que aconteceu aqui na história de Israel, na história dos vossos pais? Eles rejeitaram Moisés, eles rejeitaram os profetas e agora vocês estão a rejeitar Cristo. Olha, por acaso não estará a acontecer, não vai acontecer o mesmo que aconteceu com eles depois arrependeram-se. Arrependam-se! Mas eles estavam duros. E por isso lemos em Atos 7, versículo 51, ele dizer: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, e cá está o justo uma vez mais, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E ouvindo eles isto, sabem qual foi a reação deles? Não se arrependeram. Enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Os povos de Israel em rebelião contra Deus, como as nações. Mas ele, e vocês sabem do fim dele, não é? Pegaram em pedras, apedrejaram-no até à morte. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. É tão bom andarmos aqui nesta vida, as pessoas estarem completamente a leste de tudo e nós podermos ver a glória de Deus que ninguém vê. E disse: tomem atenção agora. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Isto é muito significativo. Ele viu Jesus em pé. Então Jesus não tinha subido ao céu e não se assentou à direita de Deus? Como é que ele vê Jesus em pé se Jesus se assentou? Porque o Salmo 110, versículo 1 diz assim: é o Pai a dizer ao Filho: assenta-te à minha mão direita, até. Não é para sempre. Eu pensava quando era miúdo e graúdo até, que Jesus sentou-se e estava lá sentado, ainda hoje estava lá sentado. Havia um até, assenta-te até, que eu ponho os teus inimigos
debaixo dos teus pés, ou seja, até que eu faça com que tu os calques, tu os julgues. Chegou o momento. Jesus já não estava sentado, estava em pé. Vinha para julgar. Onde é que está isto? Atos 7. O que é que acontece a seguir? Lemos a história de Saulo de Tarso, que era o impulsionador da rebelião contra Cristo e contra Deus. E sabem o que é que Deus fez? Salvou a caminho de Damasco. Ele que andava a perseguir os cristãos na altura. Salvou, revelou-lhe graça. Um favor que ele não merecia, como nós não merecemos. E transformou-o no apóstolo Paulo. E deu-lhe uma coisa chamada a dispensação da graça de Deus, Efésios 3:2. Dispensação da graça. Ele que recebeu graça. Esta graça que ele não desprezou, que ele aceitou, que ele recebeu. Deus deu-lhe esta dispensação e ele começou a dispensá-la a todos e pregava por todo lado. E hoje chegou a notícia aos nossos ouvidos. Sabem como é que... Eu vou já terminar, vocês desculpem, mas eu não posso parar aqui mesmo neste sítio. Em Apocalipse, no capítulo 19, fim da Bíblia, estão a ver? Sabem o que é que nós lemos? Estevão, o que é que ele viu? O que é que ele viu? Viu o céu aberto e Jesus em pé, certo? E agora a pergunta que se faz é esta. Então ele estava em pé para quê? Para calcar os inimigos, não é? Era aqui que ele viria à terra. Mas não veio. Porquê? Porque antes de ele vir julgar, como estava previsto, ele resolveu revelar um segredo, que era o segredo da sua graça, que era dar uma oportunidade a todos antes disso acontecer. A judeus e gentios, às nações e aos povos de Israel, a todos, sem diferença. E salvou Saulo de Tarso para o fazer. E deu-lhe esta missão e esta comissão. E então agora chegamos ao Apocalipse. Estamos no fim dos tempos. Vamos andar na história. E o que é que viu João? Viu o céu aberto. Sabem que o céu, desde que se abriu ali, desde que o céu estava aberto e que Estevão viu, o céu nunca mais foi visto aberto. Mas é visto aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Que é Jesus. Ele vem para julgar. O tal juízo que não caiu ali, em Atos 7, vai cair aqui em Atos 19. Notem estas duas palavras que o caracterizam. Ele julga e peleja. Julga, juízo. Peleja, guerra. Ok? Julga, juízo. Peleja, guerra. Mas isto é o que vai acontecer lá para a frente. Não agora. Lá para a frente. O que aconteceu ali, em Atos 7, foi ele ver Jesus em pé já para fazer isto. Para declarar juízo e guerra. Mas não o fez. Porque tinha um segredo. Que é o mistério que ele resolveu revelar ao apóstolo Paulo. E agora notem o seguinte. Deus disse-lhe ele, Paulo, em vez de eu, antes de eu declarar juízo e guerra, eu vou declarar o contrário, Paulo. E é isso que tu vais fazer nas cartas que vais escrever. Graça e paz. Graça é a antítese de juízo. Paz, a antítese de guerra. Por isso é que eu estava-vos a dizer, porque é que queremos ali graça e paz? Percebem? Deus até este momento está a declarar a todos vós graça e paz. Através de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porquê é que nas epístolas nós lemos sempre graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo? Porquê da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo? Porque não do Espírito Santo? Porque a guerra, no Salmo 2, foi dirigida ao Pai e ao seu ungido. São eles que estão em causa nesta situação. Ok? Para terminar. Nem comecei a parte dos crentes. Mas eu estou preocupado com os descrentes. Porque se tu estás aqui esta manhã e ainda não te converteste, Deus hoje está-te a declarar graça e paz. Em vez de juízo e guerra, Ele está-te a dar uma oportunidade única de graça e paz através de Jesus Cristo, desta riqueza grande. Não desprezes a graça de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.